Eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e agora o Clube FI Drops, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe o seu like, faça o seu comentário, a sua sugestão. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer muitas ferramentas e conteúdos e relatórios. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você vai encontrar o nosso curso online, que está agora na sua terceira edição, também cursos, né, com as suas turmas presenciais. E um recado importante também, que já estão abertas, né, as inscrições para o Fórum GRI Club, Fundos Imobiliários 2020, que vai acontecer no dia 24 de março, no Hotel Transamérica, na cidade de São Paulo. Então, um evento, né, um dia inteiro, né, de palestras com os melhores gestores e especialistas do mercado de fundos imobiliários. Então, acesse a página do evento e garanta a sua vaga. Bom, o nosso convidado de hoje é o Pedro Carras, que é gestor de fundos imobiliários na XP Asset. Tudo certo aí, Pedro? Tudo bem, Thiago? Tudo certo por aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. É sempre um prazer conversar com os assinantes do Clube FI. O Clube FI que se tornou uma plataforma tão importante no mercado de FIIs no Brasil. Como a grande maioria dos investidores tem acompanhado, o mercado que tem crescido muito nos últimos meses e anos. O ano passado foi um ano espetacular em termos de crescimento, sem sombra de dúvida. O Clube FI tem tido um papel importantíssimo nesse crescimento e, portanto, é sempre um prazer conversar com vocês. Valeu, Pedro. Então, o Pedro já conversou com a gente aqui, na época, como gestor, né, do XP Malls, né, o XPML11. Então, quem tiver interesse, tem na nossa playlist a entrevista do Pedro. E até já, para a gente iniciar aqui a nossa entrevista, até para a gente poder entender, né, então você era o responsável, né, pela gestão do XP Malls, né, do segmento de shopping centers, e agora você é responsável, então, pela gestão, né, de todos os fundos de tijolo da XP Asset. Então, houve alguma modificação na estrutura da gestora? Na verdade, não houve nenhuma modificação em termos de pessoas, tá? As pessoas que trabalhavam na gestora continuam trabalhando na gestora. Muitos os assinantes conhecem, por exemplo, o Marcelo Hanud. Marcelo Hanud continua fazendo toda a originação, principalmente de galpões logísticos e lajes corporativas. O que a gente procurou fazer com essa mudança, que já tem um ano, isso foi no início do ano passado, foi trazer para os outros fundos o mesmo perfil, o mesmo padrão de gestão, o mesmo padrão de processos, o mesmo padrão de relações com investidores, relatórios dos XPMOLs para os demais fundos. Até me apresentando um pouco melhor, eu trabalho no mercado imobiliário agora já há quase 13 anos. Eu estou na XP há 2 anos e meio, como você mesmo comentou. Eu comecei a minha jornada na XP originalmente montando e gerindo os XPMOLs, e à medida que o XPMOLs teve um desempenho bastante positivo nos primeiros um ano e meio, a gente acabou fazendo essa mudança. Então, desde o início do ano passado, eu tenho acompanhado mais de perto os demais fundos imobiliários de tijolo da XP Asset, basicamente shoppings, galpões, prédios corporativos e hotéis, mas o time continua o mesmo, a turma que trabalhava na gestão dos fundos é a mesma. A gente basicamente procurou, com essa mudança, otimizar e ganhar o mesmo padrão de processos, o mesmo padrão de rotinas e relatórios do XPMOLs para os demais fundos. Tem funcionado, como eu comentei, já tem um ano essa mudança, e, portanto, a gente hoje tem uma área muito mais concisa e muito mais padronizada em termos de gestão dos fundos imobiliários. Até porque, no final do dia, Thiago, eu sempre comento isso, tijolo é tijolo, né? Obviamente, os tijolos têm variação, obviamente, os business têm variação entre si, mas para quem respira mercado imobiliário, para quem gasta bastante sola de sapato no dia a dia visitando os imóveis, que é 70%, 80% do meu tempo, no final do dia não é nenhum bicho de 7 cabeças. E há uma segregação, até porque tem nomes diferentes, pelo que eu vi no site, né? A XP Asset, ela tem a gestão dos fundos líquidos, vamos dizer assim, né? Ações, multimercados, enfim, e tem a área de estruturados, que entra fundos imobiliários. Então,
existe essa segregação dentro da área de gestão da XP? Na verdade, são times diferentes. A gente procurou juntar os times diferentes em times que possuam sinergia entre si. Então, basicamente, os fundos de renda variável e os fundos multimercados da XP Asset, que tem uma sinergia bastante grande, eles hoje atuam dentro da XP Gestão de Recursos. Então, eles têm toda uma sinergia no dia a dia e eles trabalham conjuntamente. Os fundos de renda fixa e os fundos alternativos, dentre os quais os fundos imobiliários se enquadram, alternativos enquadram fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, fundos de crédito estruturado, fundos de special situations, eles se situam dentro da XP Vista Asset Management. Então, na prática, a gestora é uma só, a XP Asset é uma asset única, é a única asset do grupo XP, da XP Inc., mas na prática a gente separou os times com maior sinergia, simplesmente por maiores sinergias no dia a dia, em termos de rotina nos processos de gestão, mas na prática o time é um só. Bom, interessante, Pedro. Então, dos fundos listados, né, de tijolo, que você é responsável dentro da gestora, a gente tem os dois que são muito conhecidos do público, apesar até do IPO ser relativamente recente, mas, como você falou, é o próprio XP Malls, né, que é um grande caso de sucesso, né, que já está com um patrimônio aí extremamente elevado, e o XP Log, né, de logística industrial. Então, acho que a gente vai falar deles um pouco mais adiante. Então, até para a gente abordar aqui as novidades, né, que vocês têm aí de fundos listados, a gente teria aí gostaria que você falasse um pouco dos fundos mais novos, então, o XP Hotéis, né, e do XP Properties, né, são dois fundos aí que a gente poderia trabalhar um pouco. Perfeito. Bom, fazendo um rápido pano de fundo da gestora, Thiago, acho que vale a pena. Hoje, os fundos imobiliários da XP Assets totalizam alguma coisa como 8 bi de valor de mercado, em 9 veículos diferentes, dentre os quais os principais deles, como você colocou na área de tijolo, são o XP Malls e o XP Log. O XP Hotéis e o XP Properties, como você colocou, são dois fundos um pouco mais recentes. O XP Hotéis nem tanto, ele é mais recente para o público, mas ele é um fundo de 2016. É um fundo que começou lá em meados de 2016 com patrimônio relativamente pequeno, eram 50 milhões de reais de patrimônio. Foi, na época, uma parceria com a Atrio. A Atrio é a maior franqueada da Accor no Brasil. Então, grandes números, a Accor opera aproximadamente 300 hotéis no Brasil. A Atrio responde por 55, 60 hotéis dentro do portfólio da Accor. Então, a maior franqueada da Accor no Brasil. E quando o fundo nasceu lá em 2016, era um fundo de 50 milhões de patrimônio que comprou basicamente quartos em 11 hotéis no sul do Brasil. Fundo pequeno, fundo que era negociado na CETIP, então ele não tinha nenhuma liquidez praticamente no mercado secundário. E no início do ano passado, a gente fez um follow-on desse fundo, um follow-on ainda numa emissão 476, portanto, destinado a investidores profissionais, onde a gente emitiu 320 milhões de cotas adicionais em patrimônio, dinheiro com o qual a gente comprou participações majoritárias, aí sim não mais quartos, mas participações majoritárias em 3 hotéis na cidade de São Paulo. O principal deles, o Pullman, Ibirapuera, no 23 de maio. A gente comprou 100% desse empreendimento, 4 estrelas, tem performado super bem nessa retomada de Brasil. A gente comprou 100% do Ibis Expo, da Barra Funda, e comprou 50% do Ibis Paraíso. Esses 3 hotéis aí sim geridos pela própria Accor, não pela Atrio, mas pela Accor. Processos muito parecidos com a gestão da Atrio, né? Dado que a Atrio, por sua vez, é uma franqueada da Accor. Então, hoje é um fundo de aproximadamente 380, 390 milhões de patrimônio. São 14 hotéis no Brasil, dos quais 3 em São Paulo são os principais hotéis do fundo, em termos de contribuição para o resultado, e 11 hotéis no sul do país, como eu comentei. O XP Properties é o fundo mais novo, é um fundo que fez a IPO agora em dezembro. A gente acabou de concluir a primeira emissão de cotas do XP Properties. A gente emitiu 430 milhões, 432 milhões, para ser mais exato, em cotas do XP Properties. Hoje o valor de mercado é um pouco acima, diante da valorização da cota. Com esses recursos, a gente já adquiriu 3 prédios. A gente adquiriu algumas lajes no edifício Evolution, em Alphaville. A gente adquiriu um pedaço do Box 298, um prédio na Vila Madalena, incorporado pela Ideias Arvos, que foi
que está alugado hoje para um grande grupo de publicidade mundial, que é o Grupo Isobar, Grupo Dentro Isobar, e compramos também um pedaço do módulo Rebouças. Esse prédio é um prédio um pouco mais conhecido do público, é um prédio que fica na Avenida Rebouças, esquina com a Capote Valente, no bairro de Pinheiros, que hoje está também alugado para o Nubank. Nubank é um dos bancos aí digitais que mais crescem no Brasil, e a gente também comprou um pedaço desse prédio. A gente ainda tem caixa nesse fundo, a gente deve fazer novas aquisições no futuro próximo, e a gente está bem contente, porque dos segmentos tradicionais de real estate, que hoje fazem parte da indústria de fundos imobiliários, shoppings, galpões, hotéis e prédios, faltava realmente um fundo de prédios, e por isso a gente acabou criando o XP Properties no final do ano passado. Hoje a gente entende que para os principais segmentos a gente tem um veículo, ou mais de um veículo para cada um dos segmentos. E, Pedro, a gente nunca trabalhou aqui no Clube FI Entrevista o segmento de hotéis. Acho que também tem pouco material sobre isso nos demais setores. Então, até para a nossa audiência entender um pouco mais, quais são as principais diferenças, características desse segmento de hotéis, por exemplo, para o segmento que é bem tradicional, que todo mundo conhece, de lajes corporativas? Perfeito. Eu costumo dizer que o segmento de hotéis, eu sou muito transparente em tudo que eu falo. O segmento de hotéis é um segmento que tem um beta maior com a economia. O que é um beta maior com a economia? Quando a economia vai bem, ele tende a ir muito bem. Quando a economia vai mal, ele tende a eventualmente sofrer um pouco mais do que a média dos outros segmentos, sempre comparando aos demais segmentos imobiliários. Então, o segmento de hotéis é um segmento, basicamente, tudo aquilo que os papas do real estate falam, em termos de localização, adensamento primário, transporte público na região, acesso, vale também para o segmento de hotel. Então, obviamente, quanto mais bem localizado, melhor. Quanto mais próximo das principais vias públicas, melhor. Quanto mais próximo do transporte público, melhor, naturalmente. Mas o segmento de hotel hoje ele é muito pautado em duas variáveis, né? Taxa de ocupação e diária média. A multiplicação de taxa de ocupação com diária média chega no que o segmento de hotelaria chama de RevPAR. O RevPAR nada mais é do que a multiplicação da diária média com a taxa de ocupação. Então, no momento de crise, que foi o que a gente viveu de 2013 a 2017 principalmente, a taxa de ocupação começou a sentir, a ocupação dos hotéis começou a diminuir, porque as pessoas viajavam menos, tanto a classe business como hotéis de lazer, como a lazer. Então, tanto hotéis business como hotéis de lazer sentiram a crise, e em função de uma redução da taxa de ocupação, naturalmente, os hotéis se viam obrigados a reduzir a tarifa para aumentar a atratividade, e naturalmente, menos ocupação com menos tarifa, você tinha um RevPAR menor. Com RevPAR menor, você tinha uma geração de receita menor e, naturalmente, margens menores de lucro. Com a retomada da economia, o primeiro impacto é na ocupação. Você volta a ter uma ocupação crescente, você volta a ter as pessoas viajando tanto a trabalho como a lazer. Hoje, o fundo XP Hotéis ele é muito focado em hotéis business, o que não significa dizer que a gente não pode, em algum momento, começar a fazer aquisições focadas no segmento de lazer, até porque são segmentos muito complementares. O que eu vou falar era de se esperar, né? O segmento de lazer, ele vai muito bem nas férias, né? Em dezembro, em janeiro, em fevereiro e no mês de julho. O segmento business, por sua vez, ele perde um pouco de resultado justamente no período de férias. Então, dezembro, janeiro, fevereiro e julho são meses que normalmente hotéis business sentem um pouco mais. Então, no momento que você tem um portfólio combinando hotéis business com hotéis de lazer, você tende a ter um equilíbrio de resultado e um resultado mais uniforme ao longo de todos os meses do ano. Então, no momento que a economia volta a recuperar, a taxa de ocupação sobe, os hotéis se veem mais encorajados a aumentar a ocupação, o RevPAR sobe por consequência, a ocupação não, desculpa, a diária, o RevPAR sobe por consequência, naturalmente, as margens melhoram e os resultados voltam a crescer. Então, é um momento muito especial para a indústria de hotéis. A gente teve um ano de 2019 muito bom, o ano começou andando um pouco de lado. Ao longo do ano, a própria distribuição de resultados do fundo foi uma crescente ao longo do ano e a gente fechou o ano com um resultado muito bom dos hotéis do fundo. Então, a gente está bem otimista para os próximos 2, 3 anos no segmento hoteleiro. E, Pedro, você fez uma análise bem interessante. Então, só para a gente poder ter uma ideia, né? O que era a taxa de ocupação no momento de crise, há uns anos atrás, e o que seria uma taxa de ocupação
no momento que a economia está rodando melhor, está crescendo, e se essa questão de ter dentro do portfólio também hotéis voltados mais para o turismo, isso possivelmente vai levar o portfólio a ter uma distribuição geográfica maior também. Sem dúvida, em relação à taxa de ocupação, é lógico, isso depende muito do hotel, depende da localização, depende da concorrência na cidade, depende enfim, do nível de competição mesmo, do nível de maturação do hotel. A gente tem hotéis no fundo inaugurados há 1 ano e meio e tem hotéis inaugurados há 10 anos, então isso faz muita diferença. No final do dia, vou trazer aqui números aproximados. A ocupação na crise beirava em torno de 50%, 55%. No ano passado, a gente já teve uma média mais perto de 65%. A gente imagina que ao longo desse ano a gente vai tranquilamente buscar, na média, ocupação próxima a 70%. Então, de fato, é um business que se recupera mais rápido. Você vê que de 50%, 55% para 70%, uma evolução de mais de 30%. Então, de fato, é um business que ele volta mais rápido numa eventual retomada da economia. Do ponto de vista de diversificação geográfica, sim, você tem razão. Hoje, tem um foco muito grande em capitais. Não à toa a gente fez as últimas aquisições do fundo foram em São Paulo capital, que é uma cidade, pela participação no PIB do país, que tende a ter uma aceleração econômica maior no curto prazo, mas com a potencial diversificação para hotéis de lazer, pode ser sim que a gente tenha uma diversificação geográfica ainda maior, sem dúvida. E em relação ao fundo de hotéis, né, teve uma dúvida até que alguns alunos colocam no fórum do curso, em relação a essa questão da diferença das cotas, né? Então, por que existiu essa emissão de cotas sênior ordinária, né? Então, você poderia explicar essa diferença, até porque tem códigos diferentes? Sem dúvida. A cota sênior, que é a XPHT 11, para ninguém se confundir, a ordinária, que é a cota que as pessoas estão mais acostumadas, é a 12, no caso do hotéis, né? A diferença entre elas é bem importante, é bem relevante. A cota sênior, vou fazer um paralelo aqui com uma emissão de uma dívida, tá? A cota sênior é como se fosse uma emissão de uma dívida, é como se fosse uma alavancagem que foi utilizada para comprar os hotéis que a gente comprou no início do ano passado. Ela é uma cota que, independente da performance dos hotéis para o bem ou para o mal, ela tem uma remuneração fixa, tá? Uma remuneração de CDI mais 3% ao ano. O mais 3 ainda está em carência, ele não está sendo pago ainda, o que está sendo pago hoje é CDI careca. Então, o detentor da cota sênior hoje recebe todo final de mês o equivalente a 100% do CDI, proporcionalmente à quantidade de cotas que ele possui, tá certo? Então, é uma cota que, independente do Pullman, do Ibis Expo, do Ibis Paraíso irem melhores ou piores, a remuneração dela é fixa, então é como se fosse uma renda fixa, é como se fosse uma alavancagem. Eu não quero chamar de renda fixa, porque ela é uma cota, ela é negociada em mercado secundário, então ela tem a volatilidade de uma cota normal, mas no que diz respeito à distribuição de resultados, no que diz respeito à distribuição de rendimentos, é como se ela fosse uma renda fixa. Tem uma série, eu recomendo fortemente, nesse caso, para os interessados lerem o regulamento do fundo, que está disponível no site do fundo, na própria CVM, porque tem uma série de eventos que podem acontecer ao longo do tempo, onde o fundo pode pré-pagar a cota sênior, pode converter a cota sênior em cota ordinária e por aí vai. Então, ela é como se fosse uma alavancagem sintética, mas que ela pode ser pré-paga ao longo do tempo. A cota ordinária, por sua vez, é a cota normal, é a cota que as pessoas estão acostumadas a ver nos outros fundos, é a cota que está no risco dos hotéis, como a gente costuma dizer. Quando os hotéis vão melhor, a cota ordinária tende a distribuir mais rendimento. Quando os hotéis vão pior, a cota ordinária tende a distribuir menos rendimento. Como o próprio nome já diz, a sênior ela tem prioridade para receber um rendimento e a cota ordinária recebe o rendimento depois da cota sênior. Só para dar uma referência, no primeiro semestre do ano passado, eu não tenho esses números, eu vou dar números aproximados aqui, eu não tenho os números calculados aqui agora de bate-pronto, mas no primeiro semestre do ano passado, quando a indústria ainda estava começando a se recuperar, a cota sênior pagou alguma coisa como 45, 50 centavos por cota, na média, e a cota ordinária pagou alguma coisa como 30, 35 centavos na média. Então, no primeiro semestre, a cota sênior pagou um rendimento maior que a cota ordinária.
Já no segundo semestre do ano passado, agora a cota sênior pagou menos, porque houveram cortes de juros ao longo do ano passado, então a cota sênior estava pagando alguma coisa perto de 40 e poucos centavos, e a cota ordinária, por sua vez, pagou uma média de 75, 80 centavos no segundo semestre. Só para pegar a referência de dezembro, no mês de dezembro, a cota ordinária pagou 91 centavos. Então, são cotas para diferentes perfis de público. Para o cara que quer um rendimento pré-estabelecido, fixo e que não quer sofrer oscilações, porém tem bem menos upside, é a cota sênior. Para o cotista, para o investidor que prefere um pouco mais de risco e está no risco da economia, de recuperação da economia, a cota ordinária eventualmente é mais indicada. Bom, interessante, já ficou bem mais claro, né, essas diferenças e, inclusive, acho que é importante, você ressaltou, né, o objetivo do investidor, o que cada cota corresponde, né, a esse objetivo. Eu recomendo fortemente, no caso dos POTs, para os interessados, darem uma olhada no regulamento, porque é um regulamento diferente do regulamento tradicional e lá tem uma série de detalhes a respeito das duas classes de cota. Certo. E, Pedro, e o XP Proprius é classificado como híbrido? Então, o objetivo, pelo que eu li, é corporativo, educação e saúde, né? Quer dizer, é bem distinto, é isso mesmo, mas inicialmente o foco das aquisições é o corporativo, até dentro também de um contexto aí que a gente está chamando aí o pessoal está chamando de boutique office, né? A gente procurou ter um mandato um pouco mais amplo, Thiago, porque ao longo desses últimos 12, 18 meses a gente recebeu uma série de boas oportunidades de aquisição também de bons hospitais, com bons operadores, com bom risco de crédito e, eventualmente, também players de educação, né? Como você mesmo já colocou, o nosso foco, a nossa prioridade, a nossa busca ativa é por lajes corporativas, que é o segmento que a gente acha que tem maior potencial de valorização no curto prazo, no curto e médio prazo, mas no momento que a gente denomina o fundo como um fundo híbrido, que pode também comprar hospitais, que pode também comprar educacional, apesar de, como eu comentei, não ser eventualmente o foco prioritário nesse momento, foi para ter um mandato mais amplo e a gente não deixar passar oportunidades que possam se encaixar nesse perfil. A gente não tem procurado ativamente ativos que não sejam de lajes, mas se aparecer amanhã um bom ativo, com um bom risco de crédito, bem localizado, alugado para uma boa faculdade, com um bom contrato longo, eventualmente atípico, a gente pode avaliar. Então, a gente não quis se travar em relação a mandato nesse fundo, apesar do foco ser mesmo de lajes corporativas. A gente não tem muita prioridade para prédio boutique ou laje AAA na Faria Lima, ou, enfim, a gente busca bons ativos, a gente busca ativos que tenham potencial de valorização ao longo do tempo. Um bom exemplo foi o que a gente acabou de fazer na primeira emissão, a gente comprou prédios relevantes, com grande área, em grandes praças, como Alphaville, como tem uma aquisição que a gente está em vias de concluir, se tudo der certo, que também está numa grande via em São Paulo, e ao mesmo tempo comprou prédios menores, de 5, 7 mil de ABL, monousuários. Então, a gente entende que nos próximos anos o segmento de lajes corporativos vai se valorizar, desde que tenhamos bons prédios, bem construídos, em boas localizações, com bons locatários. Então, a gente não tem uma restrição quanto ao perfil do prédio, ao perfil do locatário. Então, realmente, inicialmente, a ideia não é um fundo híbrido que vocês vão buscar de forma ativa lajes, mas de forma ativa também hospitais ou segmento educacional. Isso é só deixar uma abertura dentro do regulamento do fundo, que se surgir uma oportunidade interessante desses segmentos, vocês têm essa possibilidade de fazer uma aquisição com essa, mas a ideia é seguir como um fundo mais puro de laje corporativa, então. Exatamente. A gente não vai desperdiçar as boas oportunidades. Eu acho que no final do dia a mensagem é essa. O foco prioritário no pipeline, né, na originação de ativos tem sido em lajes. Mas, de novo, eu acho que a gente está atrás de bons tijolos em boas localizações com bons locatários. Então, com essa tríade, com esse tripé, a gente eventualmente pode encontrar boas operações também educacional e hospitais. Então, dentro desse segmento de laje corporativa, a leitura isso já ocorre há bastante tempo, né? Tem essa tese positiva, principalmente das regiões mais nobres de São Paulo, aquela ideia de que você vai ter uma oferta restrita nos próximos anos, né? O mercado aquecendo novamente, você teria uma tendência muito positiva, né, de lajes
nas regiões tão nobres de São Paulo, porque você vai ter um aumento aí do aluguel. Então, gostaria que o que você acha dessa leitura, os indicadores realmente estão apontando isso, uma velocidade talvez melhor que a gente estava esperando há um tempo atrás, e então teríamos redução de vacância, né, aumento de aluguéis, e também depois gostaria que você falasse sobre a região de Barueri, qual a sua expectativa, que está um pouco fora, né, desse contexto a princípio, né, e você tem uma aquisição importante dentro do fundo nessa região. Perfeito. Eu acho que os números não mentem hoje, quando você olha qualquer relatório de qualquer uma dessas consultorias renomadas do mercado, já mostram que a absorção líquida vem aumentando mês após mês, já mostram que a vacância vem reduzindo mês após mês. Então, de fato, a tendência do mercado vem sendo comprovada com base nos resultados mês após mês. A explicação é muito simples, né? Pelo cenário macroeconômico favorável, volta a ter crescimento, com o crescimento você volta a ter aquecimento da economia, você volta a ter demanda das empresas por grandes espaços, então isso naturalmente gera um aumento de demanda, e dado como todos os segmentos imobiliários, não somente laje, mas em laje isso também se repete, o ciclo de desenvolvimento imobiliário é um ciclo mais longo, né? Você tem que achar o terreno, você tem todo um processo, no caso de São Paulo, especialmente, tem toda uma questão de comprar CEPACs, para você ter mais potencial construtivo, então também não é um processo simples. Todo o processo de legalização do projeto que você pretende construir, do projeto legal, a própria construção em si, a comercialização. Então, um ciclo de desenvolvimento de um prédio é de 2,5 a 4, 2,5 a 4,5 anos. Então, é um ciclo relativamente longo, dependendo do tamanho do prédio, de onde você está, da facilidade ou não que você vai ter para aprovar o projeto, para construir. Tem prédios em construção em São Paulo há 3 anos, 4 anos. Não somente construção, quando eu falo construção é no ciclo inteiro, né? Compra do terreno, legalização, etc, etc. Então, na prática, como a gente viveu uma recessão, pelo menos até o final de 2017, a gente não vai ter uma nova oferta de prédios acompanhando a aumento da demanda. Então, o efeito imediato é aumento de demanda, oferta controlada, você tem aumento de preço e queda de vacância, ou melhor, queda de vacância e aumento de preço. É isso que os números têm mostrado de todas as consultorias e é isso que a gente aposta no segmento de lajes. Barueri, eu acho que foi um deal também importante. Barueri, de fato, não tem o mesmo nível de demanda que São Paulo capital tem, mas eu acho que o ciclo é exatamente o mesmo. Não dá para dizer, eventualmente, que Barueri vai ter o mesmo nível de crescimento nos próximos 1, 2 anos que São Paulo capital vai ter, isso é fato. A demanda pela região da Faria Lima, ou da Paulista, ou do Itaim, Vila Olímpia, obviamente vai ser muito maior, mas eu acho que o ciclo para prédios é o mesmo. Se amanhã aparecer uma aquisição interessante em BH, por hipótese, ou em Curitiba, ou no próprio Rio de Janeiro, que é uma cidade que está meio esquecida do ponto de vista imobiliário, eu acho que a gente vai olhar caso a caso. Comprar imóvel passa muito pela localização, mas passa também pelo perfil do locatário, pelo padrão do prédio. O prédio que a gente comprou em Alphaville é um prédio AAA. AAA nunca é um problema ter no portfólio, AAA é sempre uma solução, né? Entra crise, sai crise, o AAA sempre mostra o valor que ele tem. Então, a gente está bem contente com a aquisição, a gente acha que também é um prédio que pode nos gerar boas surpresas positivas ao longo do tempo. Então, já que você falou do Rio de Janeiro, né, a gente acaba meio que esquecendo o Rio de Janeiro, falando aqui basicamente das regiões nobres de São Paulo. Então, você acha que a situação do Rio no mercado corporativo, principalmente, por exemplo, regiões tipo Leblon ou, de repente, Barra da Tijuca, você acha, então, que agora pode ser um bom momento para iniciar aquisições? Enfim, qual que é a leitura de vocês do Rio de Janeiro? A gente não descarta, a gente obviamente, como eu falei, tem feito uma originação mais ativa em São Paulo. Por outro lado, eu acho que tudo tem um preço, né? São Paulo hoje tem um preço, porque a demanda é muito maior, o nível de competição por ativo em São Paulo é muito maior, então os preços são muito maiores também. E o Rio tem outro preço. Eu acho que a gente está em busca de boas oportunidades, onde a gente enxergue para o nosso investidor um bom risco-retorno. O Rio, apesar de, enfim, não ser uma cidade tão óbvia para se investir nesse momento, tem regiões promissoras. Você citou aí o Leblon. O Leblon é uma região do Rio que praticamente não tem vacância. É uma região
bastante interessante. A Barra da Tijuca, por sua vez, é uma região que tem uma vacância um pouco maior. A Barra da Tijuca teve um aumento de oferta de empreendimentos comerciais muito forte nos últimos anos. Então, a Barra já é uma região um pouco maior. O centro, que é uma região que não é unanimidade, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O centro do Rio entra ano e sai ano, é uma região demandada, porque tem muitos escritórios, tem muitas empresas que preferem estar no centro por N motivos. Transporte público, proximidade ao metrô, é mais central. Então, o Porto Maravilha, por sua vez, sofreu muito nos últimos anos e agora vem começando aos pouquinhos a ter algumas ocupações. Então, o Rio, eu diria que o Rio tem um atraso de desenvolvimento em relação a São Paulo, né? Se São Paulo está passando por esse boom agora, talvez o Rio demore mais 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos em algumas regiões para passar pelo mesmo movimento. Mas eu acho que tem boas oportunidades também. A gente, como eu falei, tem em busca de boas oportunidades com bom risco-retorno para o nosso investidor. A gente não vai descartar oportunidades por serem no Rio. Talvez não sejam o foco, a prioridade, mas boas oportunidades a gente vai avaliar sem sombra de dúvida. Bom, interessante, Pedro. E, bom, até pelo número de cotistas, né? Agora o pessoal que está assistindo já deve estar até agoniado. Pô, vamos falar aí do segmento de shoppings, né, que é a sua grande especialidade também. Então já faz aí 1 ano, né, desde que a gente fez a nossa entrevista, que a gente tratou do XP Malls especificamente. Então, como é que foi de lá para cá a performance dos shoppings que estavam na carteira, né? E o que você poderia falar também das aquisições mais recentes? Perfeito. O ano de 2019 foi um ano especial para a gente no XP Malls. Foi um ano muito importante para o fundo. O fundo atingiu números muito importantes. A gente, até o mês passado, tinha superado 160 mil investidores. A gente está com um nível de liquidez média diária muito elevado. A gente tem dias que supera os 20 milhões. A média é um pouco menor, mas tem dias que supera os 20 milhões de negociação. Então, é um fundo muito especial para a gente está muito contente com o que foi feito nos últimos 2 anos. Basicamente, o fundo tem 2 anos e 1 mês, então foi um período ainda curto, uma vida ainda curta para um fundo que já tem um crescimento bastante relevante. E o ano passado, do ponto de vista de resultado do shopping, foi muito bom também. A gente teve um ano de 2019 aquém do que gostaríamos no Brasil, né? Se a gente tiver uma memória um pouco menos curta e se lembrar lá do início do ano passado, esperava-se que 2019 fosse muito melhor do que foi, né? A gente tem uma memória um pouco curta, mas quando passamos pela eleição, o que se falava é que o Brasil estava virando a Suíça, que a reforma ia sair em 1, 2 meses, que o PIB ia crescer 3%, 2%, etc, etc, e não foi isso que se viu, principalmente no primeiro semestre. O primeiro semestre foi um período um pouco conturbado, o nível de confiança do consumidor não reagiu como a gente esperava, o nível de acesso a crédito, a renda das famílias não aumentou como se esperava, o nível de emprego não aumentou como se esperava, e naturalmente foi um segmento, na média Brasil, não foi um semestre bom para o segmento de shoppings. Ainda assim, o ano de 2019 foi um ano bom para os XP Malls. Eu não tenho aqui os números consolidados ainda do ano, a gente ainda vai divulgar o resultado do 4º trimestre e, consequentemente, do ano de 2019, mas em todos os indicadores, Same Store Sales, Same Store Rent, para quem não sabe o que é o Same Store Sales, Same Store Rent, é o aluguel mesmas lojas e a venda mesmas lojas, ou seja, quanto que aquela mesma loja, naquele mesmo ponto comercial daquele shopping, vendeu ano contra ano ou pagou de aluguel ano contra ano. Então, tanto Same Store Sales, Same Store Rent, nível de vacância, nível de inadimplência, tiveram recuperações importantes ao longo do ano. O nível de vacância do nosso portfólio é um nível bastante saudável, a inadimplência extremamente saudável, o nível de crescimento de vendas foi um nível de crescimento bem importante, chegou a crescer mais de 2 dígitos em alguns dos shoppings do portfólio, então foi um ano importante para a gente vai divulgar aí nos próximos dias a lâmina mensal do fundo e também o relatório trimestral, e isso vai ficar evidente com base nos números que a gente vai divulgar. As últimas aquisições foram aquisições dentro da estratégia do fundo, que é de comprar ativos em regiões bem localizadas, idealmente capitais, com gestores, com administradores renomados da indústria, que idealmente também tenham participação no empreendimento para gerar alinhamento de longo prazo. A última aquisição que a gente fez foi de um shopping super maduro e super dominante na região de Guarulhos, que é o Internacional Shopping, um shopping administrado pela Gazit, que também é sócia do empreendimento.
A gente acabou de comprar uma participação nele agora, no início do mês, o comunicado ao mercado é público, está lá no site do fundo, e é um shopping extremamente dominante, um shopping de mais 75 mil de área bruta locável, que esse ano vem para fazer mais de 100 milhões de resultado. Então, um shopping realmente bastante importante, com nível de ancoragem bastante relevante. Então, tanto o International Shopping, que foi a última aquisição, como as últimas aquisições que a gente fez nos últimos 12 meses, desde a vez que a gente falou, foram bem importantes. A gente comprou um pedaço do Natal Shopping, que é um shopping bem importante em Natal. A gente comprou os 3 principais blocos do Downtown, no Rio de Janeiro. Isso é importante esclarecer, né? Quando as pessoas leem Downtown, poxa, eu fui no Downtown recentemente, o Downtown é um shopping que tem um nível de vacância mais alto. É importante frisar que a gente comprou os 3 blocos do miolo do Downtown. O Downtown é um shopping, para quem não conhece, a céu aberto, é um shopping composto por uma série de blocos que simula como se fossem ruas entre esses blocos, simulando uma pequena cidade a céu aberto. E a gente comprou somente os 3 blocos do miolo, que são basicamente os 3 blocos com o maior fluxo do shopping, que são o cinema, a praça de alimentação, os 3 restaurantes, que são o Vamo, o Outback e o Balada Mix, e um varejo de lojas um pouco mais premium ali na frente, como a Limits, como a Armadillo, como a Reserva, como a Starbucks. Então, são lojas de um bom padrão que ficam na frente da praça de alimentação do shopping. A gente comprou o Plaza Sul, que é um shopping super dominante, super consolidado aqui em São Paulo, um shopping administrado pela Aliança Sonai. Compramos o Santana, também um shopping aqui em São Paulo. Hoje, a gente, dos 13 shoppings do portfólio, Thiago, dos quais um deles ainda não está em operação, que é o Cidade Jardim Shops, nos Jardins, que vai inaugurar agora no segundo trimestre, 7 deles são em São Paulo. Então, quer dizer, 7 de 13 são em São Paulo, que naturalmente mostra um portfólio bastante resiliente, um portfólio bastante bom, com nível de indicadores operacionais bastante saudáveis. Então, o ano de 2019 foi um ano especial para a gente está com grandes expectativas para o ano de 2020, do ponto de vista de crescimento dos shoppings. Estamos fechando agora o ciclo orçamentário dos shoppings, e a gente imagina que tem um bom nível de crescimento, não somente de vendas, como também de aluguel ao longo desse ano. Bom, interessante. E como a gente estava falando também de hotéis, né, o shopping tem você falou dos hotéis, ele captura, né, ele depende do crescimento da economia para melhorar a taxa de ocupação. Acho que o shopping ele tem os 2 lados positivos, né, porque no momento de crise ele tem que ter uma resiliência, até porque o shopping tenta sempre se inovar, né, tem essa possibilidade com o público, e também captura o crescimento da economia, né? Porque também tem a parte da receita, né, que são variáveis e que respondem também muito bem à melhoria, né, do crescimento da economia e do consumo. Então, pelo menos do que eu tenho conversado com os analistas, ainda para esse ano, né, para o investidor adquirir shoppings ainda é um consenso. Sem dúvida, é exatamente isso. O shopping ele tem um percentual do resultado que vem de uma renda variável, que varia de acordo com o nível de venda dos lojistas, dos locatários. É importante dizer que esse aluguel variável ele é percentualmente menor no todo, se comparado ao aluguel mínimo, mas uma coisa alimenta a outra, porque quanto mais ele vende, eventualmente ele vai gerar aluguel variável hoje. Lembra que de 5 em 5 anos, na média, você renova as lojas satélites de todos os shoppings. Quanto mais venda ele estiver tendo e quanto menor for o custo de ocupação dele, que basicamente é o valor do boleto em relação à venda, mais oportunidade o shopping vai ter de aumentar o valor de aluguel fixo no contrato. Então, uma coisa alimenta a outra, a venda gera aluguel percentual, que pode gerar também um aumento de aluguel mínimo na próxima renovação, e por aí vai. Então, a gente está bem otimista com shopping, sem sombra de dúvida, assim como hotéis. Shopping é um business que, quanto mais o PIB do Brasil reage positivamente, certamente mais os shoppings vão crescer, mais as vendas vão crescer, mais a confiança do consumidor vai aumentar, e naturalmente mais o consumo nos shoppings vai aumentar também. E, enfim, o objetivo aqui é a gente falar também do XP-Log, né? Então, nessa mesma linha, você poderia também fazer uma avaliação aí do portfólio e das aquisições recentes, principalmente. Até vi, não sei se, uma dúvida que eu tenho, né, se o XP-Log ele tem uma linha estratégica diferente dos seus pares do mercado, dado que tem galpões ainda em fase de construção. Então, você poderia também trabalhar essas questões do XP-Log? Com certeza, o XP-Log também teve um ano especial no ano passado. O XP-Log atingiu um patrimônio de aproximadamente 1,5 bilhão.
Hoje são mais de 100 mil cotistas no XPlog também, com nível de liquidez diária bastante interessante. Um pouco menor que a dos XPMOLs, mas o nível de liquidez também bastante interessante. Tanto os XPMOLs como o XPlog têm atraído uma série de investidores institucionais por conta da liquidez que os fundos atingiram. Então, isso é uma característica importante dos fundos. São fundos com nível de liquidez que já passam aí pelo limite inferior das grandes gestoras de fundos de pensão, fundos de ações e outros investidores institucionais. Respondendo a tua pergunta em relação à estratégia, eu não diria que tem uma estratégia diferente, mas a grande verdade, Thiago, é que com o aumento da competição, com a queda dos juros, o nível de preço para você comprar ativos prontos, ele está cada vez maior em qualquer segmento, seja shopping, seja galpão, seja laje, hotéis. Eu acho que a competição gera uma briga de preço, isso é natural, isso é intrínseco à concorrência, né? E no momento que a gente vem para alguns desenvolvimentos, que, de novo, definitivamente não quer ter um percentual relevante do fundo em desenvolvimento, a gente quer fazer com parcimônia. A gente tem procurado oportunidades interessantes em desenvolvimento, mas desenvolvimento que já gera renda, né, em D0. A gente tem um modelo em que o próprio desenvolvimento já gera aluguel durante a construção até a inauguração do empreendimento. A gente entende que com esse perfil a gente tem buscado algumas oportunidades super interessantes em regiões super demandadas e com um preço, com certeza, diferente daquele que seria se o imóvel já estivesse pronto. Então, no momento que a gente busca diversificar, buscando eventuais desenvolvimentos, para buscar preços melhores, buscar riscos, retornos melhores para os nossos investidores. Vou pegar os dois exemplos que a gente tem no fundo. A gente tem 2 galpões sendo desenvolvidos em Cajamar, que é basicamente a região do Brasil hoje mais demandada, a região que tem a maior absorção líquida mês após mês, com base aí nos dados das consultorias. A gente tem 2 galpões em obras na região de Cajamar, um deles inaugura ainda em meados desse ano, que é um build-to-suit para Leroy Merlin. A gente entende que um build-to-suit para Leroy Merlin em Cajamar tem um diferencial competitivo bastante importante, e na nossa visão a gente fez uma aquisição num preço melhor do que seria se o imóvel já estivesse pronto, e o mesmo vale para um galpão especulativo que a gente está desenvolvendo em Cajamar, também já está com a obra em andamento. É basicamente na mesma gleba onde está a Leroy, então é um condomínio logístico único. Esse, por sua vez, só inaugura em 2021, ainda tem um pouco mais de um ano de obra, e a gente comprou também num preço que, na nossa visão, é um preço muito mais interessante do que seria se o galpão já estivesse pronto. Então, na prática, não é que a gente quer focar só em desenvolvimento ou é um fundo diferente. A gente busca oportunidades dentro do conceito de buscar oportunidades com bom risco-retorno. A gente entendeu, por exemplo, nesse caso em Cajamar, que fazia muito sentido entrar nesse risco-retorno, nesse cap, ainda no estágio em desenvolvimento. Então, logicamente, o desenvolvimento tem uma série de amarras, tem uma série de garantias que nos deixam absolutamente tranquilos no dia a dia. Então, a gente vai olhar também esse nicho com bastante carinho quando surgirem boas oportunidades. Sim, interessante. Você já citou até uma dúvida que eu tinha aqui, porque o investidor, de forma geral, conhece as regiões que são filé mignon, vamos dizer assim, do corporativo. O shopping, a gente já entrevistou vários gestores aqui, sempre falam, né, as características, normalmente capitais também, cidades, né, que têm um potencial. E no setor logístico, outro dia eu estava vendo um artigo falando justamente a região de Cajamar. Então, a região de Cajamar realmente pode considerar a Faria Lima dos galpões? Eu acho que sim, não sei se a Faria Lima dos galpões, eu não quero usar esse rótulo, mas no final do dia, o que é importante para galpão, né? É importante estar próximo ou muito próximo dos centros urbanos, mas com esse conceito de e-commerce, de last mile, de estar próximo realmente do cliente final. Hoje, os consumidores como nós, como todos que estão nos ouvindo, eles têm um nível de exigência alto em termos de velocidade de entrega e a qualidade da entrega. Então, obviamente, quanto mais próximo do centro urbano, melhor. E, naturalmente, acesso, boas rodovias, com bom trânsito de caminhões, etc. No final do dia, a Cajamar reúne essas características, né? O eixo Anhanguera-Bandeirantes, ou no caso da Dutra, quando você pensa em Guarulhos, ou no caso de Extrema, por conta da questão fiscal, são eixos importantes. Cajamar, por sua vez, tem a vantagem de estar muito próximo de São Paulo, que é a economia mais importante do país hoje. Então, Cajamar tem sido rotulado aí como Faria Lima dos Galpões por isso, né? Uma região muito próxima de São Paulo, com boas rodovias, realmente com
com todas as características que bons galpões, principalmente as empresas de varejo e que buscam aí ter um bom acesso a comércio eletrônico, têm procurado. Então, realmente uma região muito valorizada, a absorção líquida de galpões em Cajamar tem aumentado mês após mês. Você vê aí, os galpões antes do lançamento já estão pré-comercializados, então, na prática, eu citei esses 2 exemplos em Cajamar, porque, de novo, a gente entrou sim em desenvolvimentos, mas numa região muito nobre, sem sombra de dúvida, no momento seguinte que o galpão inaugurar, o galpão vai estar valorizado em relação ao preço que a gente pagou e, portanto, a gente viu como bons negócios entrar nesse estágio do desenvolvimento. Bom, interessante, Pedro. E uma pergunta aqui que com certeza a audiência gostaria, né, de ouvir da tua parte, é sobre o fundo que está um pouco fora desse contexto, né, desses fundos maiores, multiativos, que é o XPCM11, né, o XP Corp Macaé. Quer dizer, em 2000, ano passado, 2019, a Petrobras, né, formalizou, né, a sua saída do imóvel, acho que vai ser em dezembro de 2020, né, a saída. Então, o que você pode falar sobre o fundo? Vocês já estão visualizando alguma melhora? Quer dizer, qual que é a ideia da gestora em relação ao XPCM11? Perfeito. Acho que todo fundo monoativo, nesse caso ainda monousuário, monolocatário, ele tem seus riscos, né? A gente falava muito sobre isso no passado, né? Era um fundo que tinha um nível de yield mais alto, tem ainda, né, na prática, mas ele tem seus riscos, porque ele é dependente do único prédio, nesse caso, um único locatário. A gente tem trabalhado muito duro nesse fundo, eu tenho ido a Macaé pessoalmente algumas vezes, para entender melhor a dinâmica da região, para fazer um diagnóstico mais parrudo da região. A gente está muito próximo, em vias de contratar uma consultoria de primeira linha, uma consultoria global, que atua nesse segmento de comercialização de prédios corporativos globalmente. E a escolha dessa consultoria, eu não vou citar o nome simplesmente porque a gente ainda não assinou o contrato, vai assinar o contrato nos próximos dias e vai comunicar isso ao mercado prontamente. A escolha por essa consultoria é pelo fato dela não somente ter o histórico do prédio, porque ela teve um papel atuante quando da comercialização para a Petrobras lá atrás, então ela já conhece a situação do prédio, já conhece a situação de Macaé, mas mais do que isso, uma consultoria global que conhece muitos locatários e tem vários parceiros mundo afora, principalmente do setor de óleo e gás, que é um setor onde Macaé eventualmente tem uma vocação especial. No passado, Macaé era um polo petrolífero, né? Muitas empresas de petróleo estavam lá, muitas ainda estão, obviamente algumas saíram por motivos óbvios, aí, crise, etc. Mas o que se espera com esse novo ciclo de crescimento do setor de óleo e gás, que essas empresas possam voltar a olhar para Macaé como olhavam no passado e, portanto, ter um parceiro nos ajudando a comercializar, sobretudo com bons relacionamentos no segmento de óleo e gás, pode ser um diferencial para a gente. Então, a gente está trabalhando muito duro, já iniciamos o processo de comercialização do prédio com base na rede de relacionamentos tanto da XP, do gestor, como desse parceiro que a gente está contratando. E hoje, qualquer coisa que eu falar vai ser leviano. Assim, a gente, obviamente, vai trabalhar muito duro para comercializar o prédio no menor prazo possível. Como você falou, teoricamente, a desocupação ocorrerá em dezembro de 2020. Tem uma multa para ser paga, que, obviamente, vai gerar uma renda adicional ao longo de 2021. Isso também já foi comunicado ao mercado. Mas, na prática, a gente pretende, idealmente, fazer a alocação até mesmo antes do prédio ser desocupado. Hoje é difícil falar, a cidade ainda passa por dificuldade, ainda tem uma vacância relevante, ainda tem um nível de absorção bastante baixo, mas a gente acha que o aquecimento ou o reaquecimento do setor de óleo e gás pode ser realmente um diferencial para esse processo. A gente torce para que o segmento volte com velocidade ao longo desse ano, por meio de novos leilões, etc., para que a gente possa eventualmente buscar novos locatários para esse empreendimento, que é um empreendimento com padrões únicos para a cidade de Macaé. Talvez isso não signifique muita coisa num cenário pessimista, mas num cenário otimista, onde a gente olha com otimismo a eventual recuperação da cidade, do segmento de óleo e gás, é um prédio que tem realmente características importantes, com bom pé direito, com bom padrão construtivo, e, portanto, isso tende a ser um diferencial na hipótese dessas empresas voltarem à cidade de Macaé.
E do que vocês estão conversando com a consultoria, quer dizer, a única saída para esse imóvel é ter basicamente alguma empresa do setor óleo e gás e uma única empresa alugando, ou existe uma outra possibilidade, de repente, de Não, transformar num a algo gente, diferente? a nossa preferência, inclusive, é transformar no multiusuário, até para dirimir riscos, né? Diversificar é sempre bom, diversificar carteira é bom, diversificar locatários é bom, acho que diversificar é sempre bom. Então, na prática, a gente tem trabalhado, não é só o setor de óleo e gás que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando uma série de setores da economia, óleo e gás talvez seja o principal deles, mas a gente está olhando, inclusive, outros setores, e, sem sombra de dúvida, não somente um locatário, a gente está avaliando fatiar o prédio em mais de um locatário, inclusive é a nossa preferência. Então, ainda está cedo para dizer, a gente vai olhar todas as oportunidades que surgirem, mas idealmente procurar fazer do prédio um prédio multilocatário, sim. Então isso, consequentemente, amplia bastante o leque de possibilidades e, como você falou também, quem é cotista hoje, então tem a receita até final desse ano, mas ainda tem mais receitas, né, para de multas que, de repente, num prazo de 1 ano e meio, ou no máximo 2, de repente já seria um prazo razoável para a gente, né, a consultoria conseguir realmente transformar o empreendimento, enfim, reduzir bem a vacância, que o fundo poderia rodar aí sem estar zerado a sua distribuição de dividendos, né? Tudo é um cenário hipotético, vai depender muito de óleo e gás, vai depender muito de retomada de economia em Macaé, mas na prática é isso, a gente vai ter uma gordura adicional depois da desocupação do prédio decorrente da multa, onde a gente vai se permitir ter um prazo um pouquinho maior para buscar a comercialização do prédio, sem necessariamente afetar diretamente a base de distribuição de rendimentos. Vai depender muito do que for o ano de 2020 para o setor de óleo e gás e para a economia de Macaé. O que a gente pode dizer hoje, a gente está olhando esse assunto com carinho e vai procurar fazer o melhor trabalho possível, no menor prazo possível, para, obviamente, eliminar esse problema que a gente tem no prédio, esse potencial problema que existe hoje com a desocupação do prédio. E, Pedro, a gente tem um tempo aqui, antes de fechar aqui a entrevista, já que a gente comentou de vários setores, enfim, especificamente você comentou isso na parte de logística industrial, né, dessa aquisição da concorrência, quer dizer, muitos fundos no mercado, outros players vindo para o Brasil, enfim, dos segmentos que a gente falou, hotel, shopping, laje corporativa, logístico industrial, o que está mais difícil para o teu dia a dia como gestor, em fazer uma boa aquisição, com um bom preço, um bom imóvel, bem localizado? Quer dizer, quais desses setores a briga é maior aí? Olha, o nível de competição aumentou em todos os segmentos, né? Isso é um efeito óbvio do crescimento do mercado de fundos imobiliários, né? Quando você olha os números do mercado de fundos imobiliários, tanto em número de cotistas como em patrimônio, o ano passado foi um ano de crescimento muito relevante, muito importante. Muitas novas gestoras surgiram, as gestoras já existentes criaram, ou melhor, além de terem criado, aumentaram seus fundos e, portanto, o nível de competição aumentou de uma forma generalizada. O setor que eu entendo hoje, na minha opinião, que possui maior nível de competição é o segmento de lajes corporativas. O nível de preço, principalmente em São Paulo, está bastante elevado. É o segmento que a gente tem olhado com mais cuidado, com mais carinho, para também não fazer aquisições com preço muito agressivo. A gente tem uma preocupação muito grande no longo prazo. Isso vale para todos os fundos da SPA. A gente tem uma preocupação tremenda em comprar imóveis que façam sentido no curto, médio e longo prazo. E, portanto, simplesmente fazer uma aquisição por fazer, independente do preço, é algo que não está no nosso radar, foge da nossa estratégia. O segmento de lajes é um segmento concorrido, mas shopping está mais concorrido também. O próprio galpão, que é um segmento que, salvo engano, é o maior segmento da B3 em termos de valor de mercado. É um segmento que tem tido uma competição crescente, apesar de também ser um segmento que tem uma liquidez um pouco maior, então ainda encontra-se boas oportunidades em galpão logístico, mas eu diria que não tem para onde fugir, né? Não tem para onde correr. Com a queda dos juros, imóvel voltou a se valorizar, novos players voltaram a olhar, o segmento de fundos imobiliários cresceu e, portanto, a competição aumentou. Não tem muito para onde correr. O mais importante é a gente manter o pé no chão, manter a estratégia, continuar focando em ativos de qualidade, continuar focando no longo prazo, porque a gente tem a segurança de que não vai cometer erros
de curto prazo na jornada. A jornada é longa, a gente vê isso aqui como uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, e, portanto, a preocupação com o longo prazo é gigantesca. Então, Pedro, então a gente chegou aqui na parte final aqui da nossa entrevista, né, com o padrão aqui do programa. Então, gostaria que você fizesse, então, as tuas considerações finais, enfim, de repente, algo que a gente não comentou durante a entrevista que você acha importante. Então, eu queria mais uma vez agradecer a participação, é sempre um prazer estar próximo a vocês, conversar com você, Thiago, e com todos os assinantes do Clube FI. Como eu falei, um trabalho excepcional que vocês fazem de dar informação ao investidor e de profissionalizar ainda mais esse mercado que tem um futuro muito promissor. A gente está muito otimista com o mercado imobiliário no Brasil. Eu acho que eu costumo dizer que o segmento de fundos imobiliários ele é fruto de dois ciclos, né? O ciclo macroeconômico e o ciclo imobiliário em si. O ciclo macroeconômico, melhor é impossível, juros baixos, inflação controlada, otimismo voltando a permear a cabeça dos brasileiros, enfim, confiança do consumidor, confiança do empresariado voltando a crescer, PIB voltando a ter uma perspectiva de crescer 2% a 3%. Então, o ciclo macroeconômico é muito positivo, isso naturalmente gera demanda por galpão, gera demanda por shopping, por hotel, por laje, por outros segmentos, e, por sua vez, o segmento, o ciclo imobiliário também muito positivo diante daquilo que eu falei há pouco, né? Você não vai ter uma grande nova oferta de novas inaugurações nos próximos anos, justamente porque os incorporadores não vieram com grandes envolvimentos durante a recessão. Então, com uma demanda crescente e uma oferta restrita, você vai ter um impacto de vacância para baixo e aluguel para cima. Então, o somatório de um ciclo macroeconômico muito positivo, com um ciclo imobiliário também muito positivo, os dois num ponto muito especial de mercado, um momento muito ímpar, levam a gente a acreditar que o segmento de fundos imobiliários pode crescer ainda mais, pode se valorizar ainda mais e obviamente, mais liquidez, mais diversificação é bom para o investidor, é bom para o cotista e só tende a melhorar ainda mais esse segmento que tanto cresce no Brasil. Então, a gente está muito otimista, a gente trabalha noite e dia com extremo otimismo, extrema vontade de fazer crescer o business com bastante qualidade e, portanto, a gente não poderia estar mais otimista do que está. Eu queria colocar os canais das XP Assets à disposição dos investidores. A gente tem um canal de RI bastante ativo, todos os nossos fundos têm um site específico, tem um e-mail de RI. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, nos procurem, é sempre um prazer conversar com o investidor final. E novamente, as portas estão abertas para o Clube FI, sempre que for do interesse de vocês, é um prazer para a gente conversar com vocês. Legal, Pedro. Bom, a gente agradece, né, a tua segunda participação aqui no nosso programa, né? Agora essa entrevista muito mais ampla, a gente conseguiu abordar vários fundos, vários segmentos e temas. Tenho certeza que a audiência vai gostar dessa entrevista e como a XP, né, no segmento imobiliário, a XP Asset está crescendo muito, gostaria com certeza de conversar contigo ainda esse ano, que com certeza com grandes novidades aí na gestora. Então, novamente, obrigado também a toda a equipe da XP Gestão. Então, um grande abraço aí, Pedro, e também um grande abraço para a nossa audiência e até o próximo programa. Muito obrigado.